Então eu terminei o encontro de ontem te perguntando como fazer para poder modificar os comportamentos, as formas de enxergar a vida, de se relacionar com todas essas matérias que de alguma forma a gente tenha deixado de lado. E para que a gente possa encontrar essa resposta, a gente primeiro talvez precise observar o comportamento da natureza para entender que tudo na natureza está sempre em constante evolução. Tudo na natureza está sempre em constante mudança, transformação. Vocês já devem ter observado em algum momento alguma árvore que se modificou, que mudou a sua forma de deixar com que o seu tronco nascesse em função de alguma construção, uma planta que nasceu num lugar diferente que não se imaginava. Eu, por exemplo, frequentava um restaurante em Porto Alegre que tinha um pé de cerejeira no meio do restaurante. E era muito lindo, eu gostava de ir lá simplesmente por causa da cerejeira. E a casa toda tinha sido construída em volta da cerejeira e a cerejeira ela ia se adaptando ao formato da casa, porque ela continuava crescendo, e ela ia se adaptando ao formato da casa, ela ia se adaptando à construção, ou seja, conseguia coexistir mesmo diante de um obstáculo. E todo o processo evolutivo na natureza só acontece diante dos desafios. Então, é a modificação genética, é o aprimoramento das plantas, das frutas, das espécies de uma maneira geral, dos animais. Todas essas mudanças só acontecem diante de um obstáculo, acontecem diante de um desafio. Talvez a única espécie que muitas vezes se recuse a olhar os desafios como uma fonte de aprendizado e de transformação sejamos nós, seres humanos. Então, para que a gente possa modificar o nosso comportamento diante das situações em que a gente percebe que gera algum tipo de desconforto, a primeira coisa que a gente precisa é mudar a nossa forma de olhar. A nossa forma de reconhecer aquilo que a vida nos traz, saindo de uma posição de vítima e nos colocando na posição de aprendizes para entender que tudo que a vida está nos oferecendo, por mais que seja desafiador, é para promover a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E a gente tem uma ilusão, eu tinha muito isso, né? De entender que o autoconhecimento, a parte de desenvolvimento pessoal era um processo simples, tranquilo. Quando eu comecei os meus processos terapêuticos lá, muito tempo atrás, eu percebi que não tinha nada de simples, de fácil, muito menos de indolor. Mas se tu me perguntar hoje, se valeu a pena, eu vou dizer sim, valeu. Porque hoje eu me vejo muito mais conectada comigo, me respeitando, respeitando meu tempo, reconhecendo as minhas habilidades, as virtudes que eu construí ao longo de cada desafio que a vida me apresentou. E isso é estar alinhado com o fluxo da vida, é estar alinhado com o movimento que a vida nos proporciona. Então, para que eu possa modificar os meus comportamentos, a primeira coisa que eu preciso é mudar a minha forma de olhar, entendendo que a vida é um movimento contínuo, entendendo que a vida é constante transformação. E tem uma palavra que durante muito tempo eu busquei ela na minha vida e hoje eu tenho um verdadeiro horror porque eu consigo entender um significado mais profundo, que é a palavra estabilidade. Eu usei muito tempo, o que tu busca na tua vida? Estabilidade financeira. O que tu busca na tua vida? Não, estabilidade profissional. E essa busca pela estabilidade, por algo que é linear, por algo que é sempre do mesmo jeito, por algo que não oferece mudanças, transformações, que não nos tira da zona de conforto, é uma busca ilusória. Porque a vida é constante expansão e retração. É um processo de mudança contínua. Se a gente parar e observar, a natureza nos mostra isso a cada troca de estação. As árvores caem as suas folhas, depois rebrotam todas. A árvore não fica chorando porque ela perdeu todas as suas folhinhas e ela vai ter que fazer todo o esforço de novo de colocar novas folhinhas no mundo. Não, ela simplesmente entende que esse é um processo natural, de que isso faz parte da construção dela, do fortalecimento dela quanto árvore.
E é claro, né, o nível de consciência que existe entre nós e os vegetais é um pouco distante, mas ainda assim existe essa necessidade da gente olhar e se colocar no lugar de aprendizes com a natureza também. Entendendo que quem somos nós para irmos contra o fluxo da natureza? Quem somos nós para nos sentirmos maiores do que a criação? E se somos todos oriundos da mesma fonte criadora, partindo desse pressuposto de que viemos da mesma fonte, de que somos criação da mesma origem, por que nós nos julgamos melhores? Por que nós fazemos questão de termos comportamentos diferentes e desalinhados com aquilo que a natureza nos mostra todos os dias? A gente se desconectou tanto da nossa natureza interna que a gente se desconectou da natureza lá fora também. E a gente vive dentro dessas caixinhas de concreto e trazendo essa falsa sensação de segurança e de estabilidade, como se o mundo lá fora representasse um problema, uma guerra, uma ameaça. E na verdade o mundo lá fora, ele simplesmente vai trazer uma resposta do mundo que eu estou construindo aqui dentro de mim. Se o mundo lá fora está oferecendo guerras, desafios, está oferecendo turbulências e está me trazendo isso de alguma maneira, significa que essa turbulência começou dentro de mim. Significa que existem conflitos internos dentro de mim que eu ainda não estou querendo gerenciar. E não estou sabendo gerenciar. Eu não estou querendo gerenciar. E eu vivi nesse processo de negação, de olhar para essas outras matérias da escola da vida por muito tempo. Eu vivi durante mais de 20 anos na área contábil, fazendo de conta para mim mesma e buscando uma realização que outras áreas da minha vida deveriam suprir, como relacionamentos afetivos, família, maternidade, enfim, e que eu fazia de conta que o resto de tudo não era importante. Por quê? Porque assim como uma criança birrenta não quer estudar aquilo que ela tem dificuldade, eu não queria estudar aquilo que eu tinha dificuldade. Porque eu queria sempre me sentir bem. Eu queria estar nessa posição de estar segura com o meu conhecimento, de estar segura com aquilo que eu idealizei a respeito de mim mesma. E essa idealização que a gente constrói, essa imagem que a gente constrói a nosso próprio respeito, é uma imagem construída muitas vezes com base em dores que a gente viveu no passado e que a gente não quer abrir mão de determinadas proteções que nós construímos internamente e externamente a partir dos nossos comportamentos. E eu, durante muito tempo, fui a mulher macho, sim senhor, que ia lá e não estava nem aí com quem que eu ia entrar em embate, não queria nem saber se eu tinha que disputar com alguém, se eu ia ter que entrar em algum conflito interno ou externo. Por quê? Porque para mim ainda assim era menos turbulento eu viver situações de desafio no trabalho do que eu olhar para as minhas vulnerabilidades, olhar para a minha vontade real, que era de viver outros pilares na minha vida, de estudar outras matérias na escola da vida, mas que eu ainda não me sentia capaz. A grande questão é que o fato da gente não se sentir capaz não significa que nós não sejamos capazes. Eu não me sentia capaz de construir uma família, de construir um relacionamento afetivo equilibrado, não me sentia capaz e digna de ser mãe, eu não me sentia capaz de uma série de coisas. E por isso eu simplesmente me neguei a olhar para esses pilares da minha vida, a olhar para estudar essas matérias. Mas o fato de eu não me sentir capaz não significava que eu realmente não fosse. Essas habilidades estavam dentro de mim. Só que para que elas pudessem vir à tona, eu precisava me abrir. Precisava me colocar em risco.
E é isso que muitas vezes a gente nega. Eu não quero me colocar em risco porque eu quero ter garantias de que as coisas vão sair do jeito que eu imagino, porque eu tenho uma doce ilusão do controle. E o que a gente controla realmente de fato na vida? Nada. E só quando eu reconheço que eu preciso aprimorar determinadas virtudes, qualidades, é que eu consigo me abrir com humildade para conseguir experienciar algo novo, viver, me colocar ali e dizer, vamos ver o que vai dar, o máximo que pode acontecer é não dar certo, comece e tenta outra vez. E foi a partir daí que eu comecei, vocês percebem que eu tô falando e o meu corpo tá todo coçando, por quê? Porque são situações que geraram muito conflito interno. E é justamente porque geraram esse conflito interno que isso vem pro corpo, mostrando o quanto isso gerou rebuliço na minha vida. Eu vivi vários relacionamentos afetivos em que até pouco tempo atrás eu acreditava que eles não tinham sido bem-sucedidos. Eu fui casada 3 vezes, tive várias relações em que eu noivei e não casei, porque eu imaginava que esses relacionamentos não tinham sido bem-sucedidos. Mas na verdade eles foram muito bem-sucedidos. Eles só não foram eternos, né? Só não foram infinitos. Aquela história dos contos infantis do Felizes para Sempre, aquilo só existe nos contos infantis. No mundo real, as relações elas são feitas de ajustes e aparar de arestas o tempo inteiro. E de um nível de entrega, de dedicação, de permissão interna para ser reconstruída a partir da relação muito grande. E para isso a gente precisa de coragem. E quando eu vivia essas relações, o que eu imaginava? Ah, não, esse daqui vai ser pro resto da vida agora. Esse eu caso até morrer. Não. E a grande questão é, por que esse pensamento insistia em vir? Por que eu tinha essa construção interna? Porque eu queria me sentir segura de que eu não ia precisar começar de novo. Eu queria me sentir tranquila, dizer, não, aqui vai dar certo, e aí muitas vezes a gente acaba estendendo demais uma relação para não se colocar nesse lugar de começa do zero outra vez e conhece e ajusta e aperfeiçoa e cede aqui, firma ali, vê como é que vai ser. Então eu não queria me colocar nessa ideia de que eu ia ter que em algum momento começar de novo. Eu queria a segurança, a estabilidade de que tudo ia ser sempre do mesmo jeito, só que isso é uma ilusão. E todos os meus relacionamentos até aquele momento, eles me trouxeram cada vez mais convicção de que, por mais que eu achasse que eu tinha as coisas sob controle, nada estava sob meu controle. Por mais que eu achasse que estava tudo certo, que a estabilidade estava garantida, que eu estava ali vivendo felizes para sempre, não era assim. Quando chegava no final e eu parava para fazer um processo reflexivo de tudo aquilo que tinha acontecido, de todos os aprendizados, eu percebi, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Simples, porque eu não quis enxergar. Porque esteve ali o tempo inteiro. E por que eu não quis enxergar? Exatamente pelo mesmo motivo que antes eu não queria viver aquilo. Por proteção. Então, a grande questão é do que eu ainda me protejo tanto que me impede de viver as experiências que a vida tem para me oferecer. Por que eu ainda me escondo dentro de mim mesma? Por que eu ainda me coloco com uma armadura diante do mundo que faz com que eu não me abra e não me permita experienciar aquilo que a vida tem para me oferecer? Porque é só a partir dessas experiências que eu me reconstruo. É só a partir dos obstáculos, dos desafios que a natureza se reconstrói. Então é só a partir dos obstáculos e dos desafios que nós, como seres humanos, vamos nos reconstruir. E isso é estar alinhado com o fluxo da vida.
E as pessoas me perguntam às vezes, Gisele, como é que eu faço para ter prosperidade, para ter amor, para estar alinhada com o fluxo? Olha porque a vida tem a te oferecer e te abre para aquilo, sem oferecer resistências. Quanto mais resistência eu tenho em viver aquilo que a vida está me propondo, mais eu estou indo contra o fluxo da vida. Mais eu estou indo contra o fluxo da natureza. Mais eu estou indo contra a minha natureza interna. Porque por mais que a gente ache que nós somos seres mega evoluídos, diferentes de tudo, nós somos exatamente iguais a um gato, um cachorro, um periquito, um papagaio, uma árvore, uma planta. Em termos de construção energética, que está predisposta a um processo evolutivo. E se na natureza tudo está sempre a favor da vida, nessa busca de reconstrução, de refazimento, de fortalecimento, e essa busca só se concretiza a partir da experienciação dessas mudanças que a vida promove, por que eu vou querer fugir disso? Por que eu vou me opor a isso? Vou querer ir lá fazer queda de braço com a vida? É uma queda de braço perdida. E é por isso que muitas vezes a gente ouve aquela expressão, né? Aprende pelo amor ou aprende pela dor. Mas aprende. Por quê? Porque, felizmente, na escola da vida, todo mundo vai ter que passar de ano. A grande escolha que nós temos, e é esse talvez o entendimento maior de livre-arbítrio que a gente precise trazer, é que a gente pensa assim, não, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. Eu não pedi para encarnar, eu não pedi para nascer. Lamento te informar, tu pediu e pediu por favor para estar aqui. Tua alma escolheu, pediu licença para encarnar através dos teus pais para estar aqui. Foi escolhido a dedo para facilitar o teu projeto encarnatório. E dentro dessa escola da vida, todo mundo passa de ano, porque aquilo que a gente, de alguma forma, que a nossa alma assumiu um compromisso de viver, que faz parte do nosso projeto evolutivo enquanto seres encarnados aqui na Terra, a gente vai, de alguma maneira, aprender. A grande questão, que é onde o nosso livre-arbítrio entra, é escolher se esse aprendizado vai ser pelo amor ou se esse aprendizado vai ser pela dor. E o que significa aprender pelo amor ou pela dor? Observar os sinais que a natureza está me trazendo e reconhecer. Se eu estou aprendendo através do esforço, da tristeza, do sofrimento, eu estou escolhendo aprender através da dor, eu estou resistindo aos aprendizados que a vida está me trazendo. Se eu estou aprendendo e a vida está me trazendo fluidez, alegria, amor, eu estou me colocando a favor do fluxo da vida. Estou me colocando aberto para receber tudo aquilo que a vida tem para me trazer, sem precisar entrar no sofrimento. A dor ainda é um requisito. Por quê? Porque a dor nada mais é do que o desafio que a gente vive, o obstáculo que a gente tem para contornar. Por quê? Porque ninguém cresce na zona de conforto. Não é deitado na rede tomando água de coco que a gente se desenvolve. É nos desafios que a gente reconhece as nossas capacidades de superação. Então, quando eu consigo observar sob esse ponto de vista, eu consigo me colocar menos identificado com aquilo que a vida está me trazendo, no sentido de sair da zona de vitimismo e dizer, ai, por que comigo, meu Deus do céu, não, outra vez eu estou errando com isso, ai, porque eu não acerto. E aí eu consigo me permitir ser modificado pelas experiências que a vida me traz e estar em alinhamento com esse fluxo de vida, estar em alinhamento com esse fluxo evolutivo que a vida nos propõe. E aí eu consigo passar de ano, consigo ter um nível de aprendizado maior. E agora eu te pergunto, quais são os desafios que a vida tem te oferecido e que tu ainda resiste contra eles, te colocando muitas vezes no lugar de vítima e tá fazendo esforço desnecessariamente? Aonde
na tua vida, em qual área, em qual matéria da tua vida os desafios têm vindo e tu tem oferecido resistência. Não tem conseguido se permitir viver sem se identificar com aquela dor, sem se identificar com essa autoimagem construída de alguém que se fecha, se protege. Quais são os pontos da tua vida em que tu tem feito de conta que não é contigo e tu não tá querendo ainda olhar? Pensa nisso. Eu te encontro amanhã.